Há 100 anos nascia uma das personalidades mais influentes do século XX. Nelson Mandela, o homem que superou quase 3 décadas de prisão na África do Sul para se tornar um dos mais respeitados e admirados líderes mundiais. O repórter Tiago Pimenta preparou uma reportagem especial para lembrar o legado do ícone da luta contra o racismo. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Símbolo da luta mundial contra o racismo, Nelson Mandela nasceu há 100 anos em Mvezo, na África do Sul, o mesmo país que viveu o apartheid, uma política de segregação racial. O regime racista começou em 1948. Mandela liderou a resistência e foi condenado à prisão por terrorismo. Passou 27 anos preso, até ganhar a liberdade em 1990, em meio à enorme pressão internacional e aos apelos da mulher dele, Winnie. Em 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e no ano seguinte foi eleito o primeiro presidente sul-africano negro. Era o fim do apartheid. E como muitos homens africanos que vivenciaram a experiência colonial, ele acaba fazendo da sua vida uma luta contra não só a colonização, mas no caso do Mandela também contra o apartheid. Mandela era carinhosamente chamado de Madiba, nome da tribo onde nasceu. Ele esteve no Brasil 2 vezes. Em 1991, no Rio de Janeiro, foi recebido no Sambódromo, perto da região conhecida como Pequena África, e ouviu a música de Martinho da Vila, composta para a ocasião. Como muitos africanos, Mandela acreditava que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Mas o movimento negro, principalmente na Bahia, mostrou que a igualdade era muito mais um discurso do que uma realidade. A falta de políticas reparatórias após a escravidão criou um racismo velado, percebido no comportamento das pessoas. Quanto mais escura é a cor da pele, mais forte é a discriminação. Ele diz que ele sente que os negros no Brasil têm uma amargura profunda pela maneira com que têm sido tratados ao longo da história do país. No Brasil, Mandela conheceu outras pessoas que compartilham da mesma luta por igualdade racial. Entre elas, Abdias Nascimento e Elisa Larkin Nascimento. O legado de Mandela precisa ser visto como algo que ultrapassa no que tange à dimensão do racismo, porque me parece que como símbolo da luta pelos direitos humanos, a imagem dele prevalece com toda a justiça. A luta por igualdade também aproximou Mandela da mãe Edeusuíta de Ossaguian, baiana do terreiro de Mãe Menininha do Gantuá. Quando chegou a esposa dele, eu fiz a lavagem, no Palácio Gustavo Capanema, e fui para o Sambódromo também fazer a lavagem em homenagem à esposa dele quando ela chegou no país. A Constituição diz: todos nós somos iguais perante a lei. Se todos nós somos iguais perante a lei, por que não entra na cabeça desse povo essa igualdade racial? Ainda a gente tem muito para fazer, né? E o Mandela, ele querendo ou não, ele é um farol, né, para essa luta. Ele é um homem que representa a viabilidade de pensar numa sociedade democrática e multirracial. O centenário de Nelson Mandela tem um gostinho especial para os brasileiros. É o que você vai ver no Caminhos da Reportagem, que vai ao ar no dia 2 de agosto, aqui na TV Brasil. A gente separou um aperitivo para você. Você vai mergulhar durante 1 hora numa fonte de incentivo, persistência, entusiasmo e esperança. Quando Mandela vem ao Brasil, o meu coração abre, grita, jorra de alegria, né, e de emoção. Tem um ressentimento respeitado pelo mundo, ele viveu. Ele trazia junto a ele uma energia de luta e ao mesmo tempo de vitória. Justiça, paz e igualdade, Mandela.
Ele foi o líder rebelde que liberou os negros dos brancos. O homem que unificou os pretos depois de 27 anos de cadeia. Ele foi um resistente. Ele sabia que o regime não ia ser maior do que ele. South Africans, and for South Africa as a country, he represented a new beginning. Não é sempre que a humanidade tem um presente como ele, né? Ele é um espelho, né, para todo mundo.